Olá pessoal da CEMIG, pessoal que está na primeira CEPAT online da CEMIG. Meu nome é Raoni Rocha, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, do campus de Itabira, e sou pesquisador na área de cultura de segurança e gestão de segurança de indústrias complexas. Estou aqui a convite do Átila, nosso colega que acabou de fazer a palestra aí na CEPAT para vocês, e gostaria de reforçar alguns pontos da palestra que ele acabou de fazer. Eu já tive a oportunidade de ver. Achei super interessante e gostaria só de enfatizar algumas coisas aqui para tentar contribuir na reflexão. Primeiro, dizer que é extremamente importante que as organizações atuais façam essa discussão. A gente já entendeu há muitos anos que a gente chegou no limite em relação ao sistema de gestão de segurança que é desenvolvido nas indústrias. Os acidentes continuam acontecendo e as pessoas também continuam adoecendo, pensando de uma maneira mais larga aí no SESMIT. E aí já há 20 ou 30 anos, tanto na academia quanto nas indústrias, essa discussão já tem sido feita no sentido da gente avançar, pensar como que a gente pode avançar. Então eu acho extremamente louvável e relevante que essa palestra aconteça aí na CEPAT de vocês. Então dá os parabéns aí para o Átila e para todo mundo que está participando dessa discussão. Em seguida, dizer que é uma discussão que não é nova, né? É uma discussão aí que já tem pelo menos uns 30 anos, que a gente vê aí vários exemplos de indústrias que fizeram tudo que devia ter sido feito em termos de segurança, ou seja, a aplicação de todas as normas regulamentadoras, todos os procedimentos, todos os sistemas de segurança necessários aí ao que a gente imagina então que seria uma segurança eficiente. E as grandes catástrofes continuam acontecendo, então a gente precisa, já há algum tempo, dar um passo além. É por isso que a gente vê, por exemplo, institutos como o ICSI, que é o Instituto para uma Cultura de Segurança Industrial, um instituto da França, que foi criado em 2003, logo depois de toda aquela era dos anos 80 e 90, de grandes acidentes industriais, grandes catástrofes, na verdade desde o final dos anos 70 ali com Three Mile Island, né? E com Seveso, na Itália, mas passando por Challenger, por Chernobyl e todas aquelas catástrofes nos anos 80 e depois dos anos 90 também. E aí no início dos anos 2000, uma planta da Total, lá em Toulouse, no sul da França, ocorre uma explosão, e aí a partir desse momento isso foi a gota d'água para o governo francês se juntar com as 40 maiores empresas da França e com o Instituto Politécnico de Toulouse e formar um ICSI, que é um Instituto para uma Cultura de Segurança Industrial, onde ele começou a pensar outras maneiras de se fazer segurança. Pensar não, mas pesquisar, ir para campo e pesquisar junto com as pessoas de campo como que eles poderiam avançar. Isso foi uma das iniciativas, porque em outros lugares do mundo também estavam ocorrendo isso, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, então a gente vê exemplos nos países nórdicos, né? Na Dinamarca, como, por exemplo, o Eric Honeygel, que é muito famoso, é um pesquisador aí que continua publicando muito a respeito disso e faz essa reflexão no sentido de que antigamente a gente tinha o que a gente chamava de Safety One, ou a segurança 1.0, né? E aí a gente começa a pensar então em como que a gente pode avançar para uma Safety 2 ou para uma segurança 2.0. O Sidney Dekker, que é um outro grande pesquisador lá da Austrália, também ele não usa esses mesmos termos, mas ele usa safety different, ou seja, segurança diferente, alguma coisa desse tipo, onde a lógica é exatamente a mesma, a gente sair de um sistema de segurança que já atingiu um limite e passar para outro onde a gente pode avançar mais. E da mesma maneira o ICSI, que é esse instituto que eu estava falando para vocês agora há pouco, lá na França, com o François Danielou, com o René Malberti, com o Ivan Boissiers, e com vários pesquisadores, junto com as empresas, as 40 maiores empresas da França, onde eles desenvolvem os fatores humanos e organizacionais, uma gestão da segurança baseada nos fatores humanos e organizacionais para a gente poder avançar na segurança. E o Átila, ele traz vários pontos dessa abordagem na palestra dele, mas o mais importante de todos esses pontos, na minha opinião, é a gente entender que o setor de segurança e o SESMIT, falando de uma maneira mais uma vez mais ampla, o SESMIT ele só avança quando ele percebe que o papel dele não é só aplicar as leis e as normas regulamentadoras e o conhecimento científico que já existe aí em função de toda a nossa história. Não é só isso.
Na verdade, isso contribuiu muito e é justamente o esquema que o Átila mostrou para vocês dos 3 patamares, onde o primeiro patamar é uma preocupação com uma segurança muito técnica. Então, basicamente, a gente proteger segurança de máquinas e equipamentos, né? Um segundo momento, que é justamente esse momento da implantação de normas regulamentadoras, a gente entender que só a segurança técnica não era suficiente, que a gente precisa criar um sistema de gestão, né, onde existam procedimentos, normas que deem as referências para que as pessoas possam agir. E isso aí contribuiu muito, esses 2 patamares fez com que os acidentes reduzissem muito ao longo dos anos na indústria. Mas, mais uma vez, desde os anos 80, com todas essas catástrofes, está todo mundo percebendo que só esses 2 sistemas não é suficiente. Então, para isso, é necessário a gente avançar, e esse avanço é o que, mais uma vez, voltando no que eu acabei de falar, o Eric Ronegel lá na Dinamarca chama de Safety Tool, o Sidney Dekker lá na Austrália chama de Safety Different, e o ICSI, o François Danelou, chamam lá na França e na Europa de fatores humanos e organizacionais, e a gente pensar que o sistema de segurança só será eficiente se a gente integrar, por um lado, os fatores humanos e, por outro, os fatores organizacionais no sistema de gestão. E para a gente fazer isso, não tem outra maneira de fazer a não ser fazer os indivíduos do campo contribuir para alimentar 2 coisas que são extremamente caras para o SESMIT: as regras de segurança e os indicadores de segurança. Não tem como a gente produzir regra e indicador se não tiver a participação direta dos indivíduos que estão lá no campo ou na área operacional realizando os procedimentos. Porque se for desse jeito, se for desconectado da maneira que é normalmente, né, a gente tem um grupo dentro do SESMIT, junto com a gestão da empresa, que está produzindo regra e indicador e que é completamente desconectado do pessoal que realiza a operação, se continuar assim, os acidentes graves e os pequenos vão continuar acontecendo e as pessoas vão continuar adoecendo. Então é extremamente importante que a gente entenda isso para que a gente possa avançar, né? As regras de segurança só serão mais eficientes e mais conectadas com o campo se as pessoas do campo participarem desse processo de produção. E aí como que participa? Tem vários métodos, ferramentas, o Átila já conhece vários deles, eu trabalho muito com isso, com os espaços de debate institucionalizados, protegidos dentro das organizações para que essas situações de campo possam aparecer e possam alimentar as regras e os sistemas de gestão. E por outro, os indicadores. Se a gente continuar produzindo taxa de frequência, taxa de gravidade e pirâmide de Bird, acreditando que a gente está controlando o campo, ou que está tendo uma fotografia minimamente real do campo, a gente vai continuar tendo problema. É o que várias pesquisas práticas mostram aí para a gente há muitos anos já, né? A gente tem que entender que as taxas de frequência, taxa de gravidade e pirâmide de Bird, elas são, primeiro, reativas, elas só pegam o que já aconteceu, a gente não faz nenhum desses indicadores de eventos que não aconteceram, mas que têm o potencial de acontecer. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, que eles normalmente estão ligados só ao operador do final da cadeia produtiva, ele não contempla o trabalho e a segurança de nenhum outro trabalhador da linha hierárquica superior a essa. E por fim, ele não diferencia dados do que é chamado, como o Átila mostrou na palestra de vocês, do que é chamado segurança de trabalho e segurança de processo, que são completamente diferentes, de natureza diferentes entre si, e é por isso que a pirâmide de Bird é vazia nesse sentido e recebe várias críticas. Não tem como que a gente colocar dentro da mesma cesta acidentes de natureza completamente diferentes. Por exemplo, o trabalhador que escorrega ou que tropeça da escada porque não segurou o corrimão, e é extremamente importante que haja um procedimento para isso, mas é extremamente importante que as pessoas entendam também que esse tipo de acidente não tem nada a ver, não tem nenhuma relação direta com um acidente lá na rede elétrica, por exemplo. E o que a taxa de frequência, a taxa de gravidade, a pirâmide de Bird fazem é colocar tudo dentro do mesmo bojo, como se ele tivesse alguma relação entre si. Então tem que fazer essa diferenciação. Ou seja, tem várias questões para serem trabalhadas aí, e é super importante que o SESMIT seja um motor dessa mudança para que a gente atinja outro patamar de prevenção dentro das empresas. Tem muitos materiais, pessoal, que fazem abordagem, fazem essa discussão. A gente mesmo, faço parte de um projeto que produz material nesse sentido, então
Quem quiser conhecer, visita o nosso canal do YouTube, que é o www.youtube.com, que é o endereço do YouTube, /ergonomia da atividade. Lá a gente produz muito material, o Átila conhece vários deles, e lá tem uma playlist, uma série específica, chamada Desconstruindo o Trabalho, onde a gente faz essa discussão de maneira mais aprofundada e trazendo várias referências que a gente deixa lá no vídeo, inclusive, na descrição do vídeo, para que vocês possam consultar depois. Livro, artigo científico, uma série de coisas, casos práticos. Então olha essa série lá, Desconstruindo o Trabalho, tem um que a gente fala sobre a imputação de culpa como resultado de análise de acidente, tem outro que a gente fala sobre como produzir indicadores confiáveis, tem outro que a gente fala como medir a segurança, tem outro que a gente fala sobre o mito da postura correta, e são vários nesse sentido, então consulta lá, que vocês vão ver qualquer coisa, vocês podem me pedir ou pedir o Átila, que a gente passa também. E eu queria também deixar 3 livros para quem se interessar, o Átila talvez já tenha passado para vocês, mas eu vou reforçar aqui, 3 livros super importantes que fazem essa discussão. O primeiro é do pessoal do ICSI, que é esse aqui, ó, Fatores Humanos e Organizacionais da Segurança Industrial. É um livro que a gente consegue acesso gratuito dele na internet, o Átila deve ter, mas se não tiver pode me pedir que eu passo o link para vocês. Ele faz toda essa discussão aí que a gente acabou de fazer. O outro é esse aqui do Michel Lohry e do René Momoyel, que chama O Acidente e a Organização. Está aqui esse livro verdinho também, com vários exemplos de casos práticos. Ele faz uma análise, uma reanálise do acidente da Challenger, de Chernobyl, da BP no Texas City, e esses casos clássicos, né, onde, por exemplo, todos os indicadores de segurança estavam os melhores possíveis, né, quando o acidente aconteceu. Mesmo assim, o acidente aconteceu, o que coloca à prova que essas taxas não representam a realidade, né. E um último, que é o do René Alberti, chamado, esse aqui está a versão francesa dele, mas tem a versão em português, Pilotar a Segurança. Ele a gente não consegue ainda a versão gratuita, porque esses dois aqui conseguem, esse aqui também, né, eles estão na internet, esse aqui ainda não, mas quem puder comprar, já tem a versão em português que chama Gestão da Segurança. Depois eu passo o título certinho, que tem um pouquinho diferente aqui, mas ele é super interessante, porque o Alberti faz também uma discussão aprofundada sobre esses tópicos, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero ter contribuído aí de alguma forma. Se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail está à disposição, raoni, @unifei.edu.br. Então pode fazer contato, fiquem à vontade, entra lá no nosso canal para consultar esse material, dá uma olhada nesse material aqui, e o Átila também, a gente tem um contato mais próximo, ele pode passar aí meus contatos também para quem desejar trocar alguma ideia, tá bom? É isso, muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite de participar e desejo a vocês aí uma ótima CIPAT. Um abraço.